Muito bem, torcedores de todo o nosso Brasil, sejam todos muito bem-vindos, tudo já com vocês? Eu espero que sim. Uma ótima semana, que a semana de vocês sejam produtivas, né? Abençoada, com certeza, acima de tudo e com muita saúde, né? Eu peço para vocês já encarecidamente que não liguem para minha voz, né? Tô um pouquinho resfriado, então é natural que de vez em quando a gente dê uma travada, tá bom? Mas tá tudo bem, tá tudo em cima. E se não tá, vai ficar, tá bom? Pessoal, vamos falar de futebol? Pois é, Campeonato Brasileiro, final da sétima rodada. Ontem tivemos aí Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos em campo. Por conta da seleção brasileira, um amontoado, né, de jogos praticamente no mesmo horário. Obviamente que fica difícil para analisar, a gente não consegue ver todos os jogos ao mesmo tempo, mas é lógico que a gente consegue acompanhar alguns flashes e pegando algumas análises pós-jogos a gente consegue ter uma base para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Vamos começar pelo timão, o Corinthians. O Corinthians foi lá no Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Fluminense, né, turma? E era um jogo muito difícil, né? Principalmente pela fase que o Corinthians vem tendo, que não é novidade para ninguém. Mas é claro que a expectativa principal ficaria cara, eu acho que o corintiano mais otimista talvez não esperasse uma vitória ontem, né? Mas a equipe jogou bem. A equipe jogou bem em determinado momento do jogo. Mereceu vencer, principalmente no primeiro tempo, quando teve as principais ações, né? É verdade que o Fluminense teve uma chance ou outra com o Abel Fernandes, numa cabeçada do Ganso e tal. Mas a verdade é que o jogo foi controlado pelo Corinthians, pelo bom sistema de marcação que o Silvinho vem implementando, é aquilo que a gente já tem conversado, mas pelo bom sistema de marcação que o Silvinho tem feito. E na hora que o Corinthians espetou, principalmente acionando a válvula de escape desse time, que é o Gustavo Silva, o Corinthians incomodou bastante. E mais um pênalti sofrido pelo Gustavo Silva, né? Impressionante como esse cara tem se destacado nessa equipe do Corinthians e tem feito a diferença com gols, com assistências ou com pênaltis sofridos que tem sido primordial pro Corinthians. E aí vem aqueles caras, mas de pênalti. Cara, e tem pênaltis, e são pênaltis, que realmente são, né? Que você vê e não tem dúvida, não tem discussão. Então ele é muito rápido, e se você pega um zagueiro que é lento, normalmente o zagueiro que é lento ele vai querer antecipar, ele vai querer sair na sua frente. E se você tem um atacante muito leve, muito rápido, que é o caso do Mosquito, num toquinho que ele dá, o zagueiro acaba acertando, que foi o caso de ontem, o Lucas Claro foi chutar a bola, mas, cara, numa questão de segundos, assim, o Mosquito dá um toquinho, antecipa a bola e ele acaba acertando, enfim. E o Jô foi lá, converteu, né? O Jô converteu, fez 1-0. O Jô que vem muito bem, gente. Muito bem assim, né? Nessas duas últimas partidas. A gente faz um recorte da última semana pra cá. E depois da polêmica da chuteira verde, o Jô ele tem dado uma resposta. Fez um bom jogo contra a equipe do Sport e fez um bom jogo ontem. O Jô ele mostrou uma coisa que ele não vinha mostrando nos últimos jogos do Corinthians, que é essa capacidade de antecipar uma bola, de segurar a bola, né? O Jô, às vezes ele só estava fazendo pivô, mas ele vinha encostar no meio campo e dava um toque para trás e voltava. Não servia nem para puxar a marcação. E aí ele conseguindo fazer isso, é natural que você dê tempo dos alas ou dos pontas, né? Chegar do meio campo e encostar para você conseguir fazer uma tabela, enfim. Ontem ele conseguiu finalizar algumas bolas ao gol. E foi interessante porque você vê o jogo voltando a jogar bem, claro, são só 2 jogos e é natural que a gente não pode supervalorizar isso mais do que realmente a situação ela nos oferece. Mas a verdade é que nos 2 últimos jogos não merece crítica. Pelo elenco do Corinthians, é a melhor opção. Muita gente se falou lá no Campeonato Paulista do Cauê, mas o Cauê, diferente de Raul Gustavo, João Vitor, é um cara que sentiu a camisa, pelo menos num primeiro momento. Pode ser que mais pra frente ele volte para essa equipe do Corinthians e renda aquilo que se espera dele, aquilo que ele fez na base, que foi uma média incrível de gols. Mas ele sentiu, principalmente porque ele entrou numa época muito decisiva, né? Numa época de mata-mata do Paulista e acabou sentiu o peso da camisa e é normal
para um garoto da idade dele, tá bom? Mas é isso, gente. O Corinthians jogou bem aí no segundo tempo, mesmo com um a mais. O Corinthians sentou no resultado e é aquele problema que a gente tem falado do Corinthians. A falta do elenco, ela causa isso. Quando você tem um time que é limitado, mas que joga bem e, e de uma certa maneira, com muita intensidade no poder de marcação, é natural que no segundo tempo você sinta isso fisicamente. E quando você não tem elenco, você não tem reposição. O Gustavo, por exemplo, o Gustavo no segundo tempo, se vocês pegarem torcedores corintianos, em todos os jogos, o Gustavo, em que ele tem sido destaque, no segundo tempo ele morre. Ele cansa, porque, é claro, você fica correndo praticamente o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, a marcação ela vai dobrar em cima de você, até por conta disso, e o cansaço vai vir. E o Gustavo, ele tem sido substituído praticamente em todos os jogos no segundo tempo, porque ele cansa, ele não mantém o ritmo. E aí você não tem peça para substituí-lo. E aí o Corinthians cai de rendimento. O Fluminense cresce pela necessidade do empate, pela necessidade do resultado. O Roger tem uma sacada muito boa, porque ele fica com um a menos, que é um atacante, o Abel Hernandes, mas ele, logo depois, ele muda, coloca um volante, se eu não me engano, mas logo na sequência ele coloca o Bobadilha, né, na verdade, o paraguaio. Então, de uma certa maneira, o Corinthians não pode se sentir tão à vontade, os zagueiros não podem se sentir tão à vontade, então ele coloca um centroavante ali para incomodar Gil e João Vitor. Acabou dando certo, o Bobadilha acabou fazendo gol, mas bem anulado pelo árbitro, tá bom? O Corinthians fica ali, pessoal, estacionado, 11ª posição, dentro das projeções do campeonato do Corinthians, é essa posição mesmo. O Coringão tá cumprindo, né, conforme... Claro que é decepcionante, pessoal. O Corinthians sempre tem que brigar por título, é aquilo que eu já falei em outros vídeos, mas dentro da projeção é isso mesmo. Meio de tabela, se conseguir manter assim, né, os 45 pontos é o objetivo, tá bom? Bom, pessoal, falar do outro jogo, o Palmeiras enfrentou a equipe do Bahia. Um jogo muito difícil, né, gente? Bahia é uma equipe que, cara, qualquer temporada que você enfrenta é uma equipe muito difícil de enfrentar, porque... Você tem o Gilberto, que apesar de não estar numa fase extraordinária como já teve outras temporadas, você tem o Rodriguinho, você tem o Rossi, né? Você tem um Nino Paraíba, enfim, são jogadores que estão aí há muito tempo e que de vez em quando tem um lampejo aí de sucesso e acaba incomodando, né? Mas o Palmeiras foi interessante, gente. O Palmeiras jogou aí, mudou a escalação, né? O Abel utilizando um 3-5-2 novamente. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, torcedor palmeirense. O Abel ontem em entrevista ele disse que colocou na cabeça dos atletas que eles serão um campeão brasileiro, que eles serão campeões brasileiros. Mas tem que jogar mais. O Campeonato Brasileiro, a gente já sabe que é um campeonato de total regularidade. Se você não tem essa tal regularidade, fica difícil. O Palmeiras ontem saiu na frente. Teoricamente, o projeto do jogo foi oferecido de uma forma legal para o Palmeiras, que é se defender e arrancar num contra-ataque. O Palmeiras toma empate, toma virada, mostra um bom poder de reação, porque logo na sequência consegue empatar com o gol do Veiga. E aí o Breno Lopes, brilhando mais uma vez em final, assim como na Libertadores, acaba fazendo o gol da virada. Mas o que eu quero dizer é, você não pode oscilar tanto dentro de uma partida. A gente já sabe que o Campeonato Brasileiro, para você poder brigar pelo título, você não pode oscilar no campeonato, você tem que manter uma regularidade. Agora, quando você oscila dentro de uma partida, como o Palmeiras oscilou ontem, não dá. Se você pega uma equipe um pouco mais qualificada, mais preparada, você pode ter problemas. Você pode perder um jogo como esse. Tá? Ontem, eu acho que na minha opinião, o que valeu mais foi o resultado, porque querendo ou não, e aquilo que eu falei do Corinthians agora, do objetivo de meio de tabela, o Palmeiras está cumprindo, que é o objetivo de brigar pelo título. E o Palmeiras está ali. Das equipes favoritas, é a que está na frente. Se você pegar um Flamengo, se você pegar... O Flamengo acho que tem 2 jogos a menos, mas enfim, eu estou olhando a tabela hoje. Se você pega um Flamengo, um Atlético Mineiro,
o Palmeiras tá ali, melhor que eles. São Paulo, né? Então, é claro, precisa melhorar, tem a vantagem de já estar na frente dessas equipes, mas precisa melhorar, gente. Precisa manter uma regularidade se quiser desempenhar um futebol melhor. Luiz Adriano, algumas peças individuais. Luiz Adriano muito apagado. Quem não jogou bem ontem também, cara, o Rony também tentou muito pouco, né? O Danilo que é um cara que eu gosto muito, um volante, um meio-campista que eu gosto, admiro. Ele surgiu aí na reta final do Paulista, na Libertadores, e ontem também não foi muito bem, tanto que o Palmeiras, o Abel, ele muda já no segundo tempo, aos 10 minutos do segundo tempo ele coloca o Veiga, coloca o Patrick de Paula, e o Palmeiras melhora ofensivamente, porque realmente não tinha criado, apesar de ter feito o primeiro gol no primeiro tempo, não tinha criado grandes oportunidades de fazer o resultado. Foi um jogo muito morno, né, principalmente no primeiro tempo. Tá bom? Mas é isso, gente. O Palmeiras consegue um resultado interessante, um desempenho, não digo preocupante, mas que deixa um sinal de tipo, pô, a gente precisa melhorar. Ainda assim precisa melhorar. O Palmeiras hoje não é uma equipe tão segura quanto vinha sendo na temporada passada, ou até mesmo no início do Campeonato Brasileiro. E o Abel precisa, claro, retornar essa segurança para a equipe. Muito pelas ausências, é verdade. Quando você não tem um Gustavo Gomes, quando você não tem o Matias Vinha, enfim, você tem que improvisar. O Palmeiras perdeu o Imperiur também. Então você tem que utilizar o Kusevich, muitas vezes improvisando um Vitor Luiz ali, ou um Marcos Rocha, enfim. O Palmeiras tem sofrido defensivamente e o Abel, com os desfalques, terá que arrumar isso, tá certo? Bom, o outro jogo da rodada foi o Santos. Que coisa, hein, gente? O Santos vencendo a equipe do Atlético, subindo, tá no G6 do campeonato. E sem sustos. Pois é, ontem tinha a expectativa da lei do ex para treinador, né? Já que o Cuca tava lá no Santos há algum tempinho atrás. Mas impressionante, gente. Impressionante como o Santos teve domínio do jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Conseguiu fazer o gol com o Jean Mota. Aí no segundo tempo a equipe continua mantendo um controle, claro, um pouco com menos de intensidade, mas mesmo assim continua controlando, né? Os dois zagueiros conseguiu, cara, o Luan Pérez e o Luiz Felipe conseguiu anular o Hulk de uma forma surpreendente, porque é muito difícil hoje você marcar o Hulk, né? Na fase boa que ele tá. Então eles conseguiram anular. Os criticados, Felipe Jonathan e Pará, conseguiu fazer uma partida não comprometedora, né? Fizeram uma partida certinha, né? Interessante ressaltar que o Fernando Diniz precisou mexer no meio campo do Santos, e aí quando você precisa mexer, às vezes você não tá com a força máxima, né? Ele não contava com o Alisson contundido e com o Camacho suspenso. Ele teve que colocar ali o Ivonei. E foi muito bem, gente. O Santos, Marcos Guilherme, que está emprestado aí pelo Internacional, caiu como uma luva nesse time, tem decidido, né? E esse Marcos Guilherme é interessante, né? Porque desde a época do São Paulo, né? O torcedor do São Paulo não pode lembrar melhor, acho que lá em 2018, naquela boa fase do São Paulo com a Aguirre, ele jogou bem, né? Ele teve alguns jogos interessantes que brigou ali para decidir, que decidiu alguns jogos para a equipe do São Paulo. E no Santos, o comecinho pelo menos, né? Tem sido muito bom. O que tem chamado a atenção, gente, é a evolução do Santos com o Diniz. É muito claro quando a gente olha para a equipe do Santos hoje e vê o Santos de um tempinho atrás, que o Santos evoluiu taticamente, né? E é interessante, porque você não evolui somente contra... por exemplo, a gente fez aquele jogo na Copa do Brasil, cara. Quem que foi, velho? Não vou me recordar. Mas enfim, no comecinho tinha aquela expectativa do Santos só vencer equipes menores, de não conseguir mostrar ou oscilar muito no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Ceará, aí perdeu pro Bahia de 3-0, aí fica aquele impasse. Mas dessa série de jogos dificílimos que o Santos teve contra Fluminense, São Paulo, Grêmio, aí ontem pegou o Atlético, cara, de 12 você soma 7 pontos. Isso é importantíssimo.
Contra o Fluminense perdeu lá no Maracanã, mas jogando muito bem. Contra o São Paulo 2-0, fora o baile. Aí contra o Grêmio, um empate que mostrou um poder de reação para a equipe do Santos, porque o Santos esteve 2 vezes atrás do placar e teve um poder de reação na casa do adversário. Interessante. E ontem um domínio tranquilo, gente. Uma vitória tranquila. Para vocês que não teve a oportunidade de acompanhar, recomendo os melhores momentos, que foi tranquilo o jogo pro Santos, hein? Beleza? E para fechar o nosso compiladão de hoje, o São Paulo, hein, gente? Que sina é essa, hein? Uma cena dramática para a equipe do tricolor paulista. Hernan Crespo vive aí a sua pior fase no comando tricolor. Claro, vale ressaltar, ele não comandou a equipe ontem, tá bom? Ontem a equipe foi comandada pelo auxiliar Juan Branda. O Crespo foi confirmado, inclusive, pela equipe de São Paulo. O Crespo está com Covid-19. Ficará afastado aí por pelo menos 2 semaninhas, né? Que é a quantidade de dias protocoladas. E é isso. A equipe de São Paulo não vence, né, gente? E o que chama a atenção, principalmente, é que até o jogo contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista, o Crespo tinha 21 jogos à frente do São Paulo, com 13 gols sofridos. Hoje, em 10, a equipe já sofreu essa marca. Em 10 jogos, nos últimos 10 jogos, a equipe de São Paulo sofreu 13 gols, que é a marca ali até a final do Campeonato Paulista. Muita gente fala que são os desfalques, né? O São Paulo tem sofrido muito com lesão, claro, priorizou o Campeonato Paulista naquela reta final, e é natural, gente, que a conta chegasse como a conta chegou. Você tem o Daniel Alves, que sofreu lesão e tá voltando agora, ou seja, falta pegar um pouco de ritmo. Você não tem o Luciano, o Benítez, que teve lesão também, voltando aos poucos. Ontem ficou muito claro que alguns jogadores foram poupados, né? Você tem um Arboleda numa seleção equatoriana. Enfim, são desfalques que obviamente que fazem falta. Mas o que está me chamando a atenção principalmente é a falta de organização que o São Paulo não vem tendo. Ontem o gol do Ceará ficou emblemático, gente. Você tem o Volpi fazendo 3 grandíssimas defesas no intervalo de 8 segundos e a zaga ficar olhando, é um sinal claro de desorganização. Uma equipe que conseguiria segurar a bola, uma equipe que pressionava a todo momento pelo gol, e não consegue mais fazer isso. Ou não? Tem um lado positivo. Mostrou poder de reação. O São Paulo, em alguns momentos, dominou a partida. É verdade. No segundo tempo, acuou a equipe do Ceará até conseguir fazer o gol, é verdade. Mas aí no momento que faz o gol de empate, que você imagina, pô, agora eu acho que vai. Agora eu acho que o São Paulo consegue fazer o gol da virada, até pelo estado emocional dos caras. Mas o São Paulo não consegue. É uma sina, gente. Agora de 21 pontos, você conquista, acho que 4. É muito pouco. É muito pouco. Vou repetir pra vocês o que eu tenho falado em diversos vídeos. Não vai cair, não briga pra cair. Mas o título brasileiro, que era uma possibilidade real pelo que o São Paulo vinha apresentando até o início do Campeonato Brasileiro, o campeonato, pra mim, já ficou pra trás. Pra mim, já não tem como. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar, porque os, teoricamente, favoritos ao título também ainda não engrenou. É um campeonato, digamos, muito estranho, né? Porque nenhum favorito ao título tá sobrando ou tá ali numa segunda posição. Claro, com exceção do Palmeiras, que agora está na terceira posição, mas também não tá apresentando futebol convincente, né? Que vai, por exemplo, pegar a liderança e vai embora. Não tá apresentando peraí, aqui. Pronto, aí sim, celular tocando não dá, né, gente? Pronto, desligou. O Palmeiras não tá mostrando essa confiança toda, certo? Então, é isso. Perde a oportunidade de começar o campeonato bem, de disparar, às vezes, na frente dos seus principais adversários. E é isso, né? Vamos ver o que vai ser da sequência do São Paulo. O São Paulo tem rodada aí no meio de semana, tem jogo. É claro que a gente vai acompanhar para ver o desempenho do São Paulo. E é isso, gente. A perspectiva é essa. Crespo aí fora por pelo menos 2 semanas.
E vamos ver o que essa equipe consegue mostrar. Precisa ter um poder de reação. Tem o Corinthians, eu lembrei o jogo agora. Tem um clássico majestoso contra o Corinthians na Neoquímica Arena na quarta-feira. Um jogo que teoricamente pro São Paulo é muito difícil, né? Porque o Corinthians, cara, em qualquer fase que esteja, pegar o São Paulo nos últimos jogos, nos últimos confrontos, tem sido um complicador para a equipe de São Paulo, principalmente quando é em Itaquera, em São Paulo, no estádio do Morumbi, o São Paulo consegue, pelo menos, na temporada passada, por exemplo, venceu, né? Mas é isso. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Espero que o Tricolor se recupere, tá bom? Pessoal, comenta aqui o que vocês acharam do desempenho do clube de vocês. Claro, curte o vídeo, não se esqueça, compartilha, se inscreva no nosso canal para mais conteúdos. E claro, uma ótima semana para todos vocês. Esse meio de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro e é natural que a gente vai acompanhar com vocês, tá bom? Um grande abraço, tamo junto, boa semana, pessoal.